Professor Alexandre, fale sobre a sua formação. Guilherme, eu fiz Física na Federal, fiz licenciatura em Física. Eu queria destacar que quando eu comecei a ter contato com Física, ainda no colégio, eu fui muito influenciado pelo meu professor, que inclusive você já tem um depoimento dele aí, que é o professor Luiz de Oliveira. E depois também o professor Sidraque de Holanda, que você também tem um depoimento dele na sua coleção. E esses dois professores me deram assim, uma inspiração para ser professor. Eu sempre quis ser professor, sempre gostei de física, sempre gostei de outras disciplinas científicas, paleontologia, coisa desse tipo, mas quando decidi fazer física, eu sempre quis ser professor de física, transmitir os conhecimentos que viesse a adquirir. E ao longo da minha carreira científica, dos meus estudos, eu sempre percebi que ensinar não era uma questão trivial, né? A educação é uma questão problemática, né? Se assim não fosse, os estudantes aprenderiam tudo com extrema facilidade. Então, existem dificuldades que são direcionadas à própria complexidade do conteúdo em si, existem dificuldades que estão relacionadas mais com questões psicológicas, com questões individuais, e existem também dificuldades que estão relacionadas à própria estrutura socioeconômica que nós vivemos, né? Então eu me dediquei durante toda a vida não apenas a ensinar, mas a investigar as razões de ser e as possíveis soluções dos problemas que eu encontrava no ensino de física. Essa foi mais ou menos a minha carreira, desde quando comecei a fazer a graduação em Física, na licenciatura da Universidade Federal de Pernambuco, e quando dei continuidade aos estudos de um mestrado em Ensino de Física na USP, e depois quando fiz o doutorado, o PhD, na Universidade de Leeds, da Inglaterra. Então, investiguei e publiquei alguns artigos, né, e alguns livros sobre assuntos variados no ensino de física, sobre, por exemplo, a motivação, o paralelo que se pode fazer entre as dificuldades do ensino de física, da aprendizagem de certas ideias, de certos conceitos, e o próprio desenvolvimento histórico dessas ideias, né? E outra coisa também foi a importância dos experimentos na aprendizagem, a importância também da interação com o estudo de outras ciências, como a astronomia, né? Outra coisa também que eu sempre dei muito valor é o papel da astronomia motivacional, e não apenas motivacional, mas também na origem do próprio desenvolvimento da física, né? E boa parte do que eu publiquei está relacionado com o desenvolvimento de ideias na física, desenvolvimento histórico, e também a questão filosófica de como as ideias na física, na ciência, de modo geral, são produzidas, né? Eu tenho alguns artigos publicados em revistas brasileiras, Revista Brasileira de Ensino de Física, Física na Escola, ensaio, que pode se consultar, é só colocar o meu nome, colocar Ensino de Física, que os colegas... E parece que você colocou uma relação dos artigos que eu escrevi no seu site, de forma que é mais simples perceber quais foram as minhas ideias a respeito desses assuntos, consultando os artigos que eu escrevi. E, assim, para os professores que vão entrar na área agora, né, qual é a mensagem que o senhor deixaria, assim, o que eles devem dar mais valor para se preparar bem, para melhorar, ampliar o conhecimento que nós temos da física atual? Olha, Guilherme, depende. Se você direciona a pergunta para as pessoas que querem aprender simplesmente física, mas não necessariamente virem a ser professores de física, é uma coisa, né? Eu acho que os outros colegas que deram as entrevistas, eles já foram muito precisos de falar sobre a importância da física para se ler o mundo, para se compreender o mundo, né? Então, se eu me voltar exclusivamente para o problema de aquele que está estudando física e quer ensinar física, eu diria que, em primeiro lugar, ensinar qualquer coisa, não apenas física, mas português, inglês, matemática, biologia, a pessoa tem que gostar de gente. Tem que ter orgulho de se sentir, gostar de se sentir professor. Porque se você não gosta de gente,
se você não gosta de dialogar com as pessoas, de respeitar o pensamento do outro, de ter prazer em ver o outro crescer, você nunca vai ser um bom professor. Você pode dominar técnicas de exposição, ter estudado muito didática, etc. Mas não é isso que faz um bom professor, né? Eu quero destacar que o estudo que se faz de educação, ele é suplementar. Ele é muito importante, mas ele é suplementar. O professor de física, com certeza, a questão substantiva é que ele é professor. Mas o dom de ensinar é uma coisa que decorre dessa qualidade que eu disse antes, de se gostar de gente, se gostar de ver os outros crescer. Eu já vi pessoas, e não vou citar nomes por questão de ética, de pessoas que dominavam o conteúdo. E a palavra que eles usam geralmente é essa, domina. Fulano domina física, fulano domina matemática, fulano domina biologia. Mas o dominar, às vezes, não é amar. E às vezes não é compartilhar. Você pode dominar, mas não chama a física de minha querida. Ou então não quer compartilhar aquilo com os outros. Então, às vezes, você se depara com pessoas que conhecem muito o assunto, mas é um conhecimento para elas. Então, não são bons professores. E você se depara, às vezes, com pessoas que nada estudaram de educação, né? Não conhecem a teoria da educação de modo geral, e são grandes professores. Eu tive grandes professores que não eram versados em teoria da educação, mas eles tinham aquela qualidade humana de gostar de ver o outro aprender, de querer ver o outro crescer. Então, eles intuitivamente eles criavam excelentes metodologias de ensino, né? A gente tem exemplos muitos disso aí, né? Então, aquela coisa, se você já gosta e você se dedica a compreender os fenômenos ligados à educação, os problemas que aparecem na educação, você terá a possibilidade de, quem sabe, talvez, ensinar melhor, né? E para aqueles que gostam do assunto como física e que querem ver os outros aprender e esse tipo de conteúdo para compreender melhor a natureza e sentem prazer em ver o crescimento pessoal dos seus educandos, eu recomendaria que ser um professor de física é uma coisa maravilhosa. Infelizmente, do ponto de vista profissional, a gente sabe que a profissão de professor, ela não é muito valorizada no Brasil, né? E a ciência, então, nos tempos atuais, a física em particular, mas a ciência de um modo geral, ela hoje em dia é praticamente desprezada. Não dá para se comparar, por exemplo, o prestígio e o apoio que a ciência nacional tinha, na época, por exemplo, que o professor Sérgio Rezende, para citar um grande personagem, que inclusive você entrevistou, foi ministro de Ciência e Tecnologia do governo Lula e que tinha vários programas no Ministério da Ciência e Tecnologia, com a situação atual, né? Onde, eu diria de uma forma simples, onde o terraplanismo e o negacionismo dominaram a área de ciência, né? Então a ciência hoje em dia virou um artigo de luxo que não tem nenhum apoio, a educação também, né? O Ministério da Educação, o problema são conseguir apoio e verbas para projetos em troca de barras de ouro, né? Então, nunca imaginei que um projeto pudesse ser aprovado porque tem menos ou mais barras de ouro. Não é essa a situação, então é muito difícil, mas eu quero acreditar que isso seja uma questão conjuntural, que isso desse pesadelo que nós estamos passando, que ele seja passageiro. Quero acreditar, né? E se isso acontecer, nós poderemos resgatar a esperança, né? E dias melhores poderão vir para a educação e para a ciência brasileira, dentro do qual está a exercer a profissão de professor de física. Professor Alexandre, baseado assim, na sua experiência de trabalho, né, com a história da física, que orientação você poderia dar para os professores de física que desejam introduzir a parte histórica da física aos seus estudantes? Olha, Guilherme, eu acho que para introduzir qualquer coisa, história da ciência, pois eu sou um árduo defensor de se utilizar a história da ciência e a filosofia da ciência no ensino. Eu acho que se você compreende a gênese das ideias, você pode encontrar paralelos entre as dificuldades que surgiram ao longo da história para que as ideias mudassem, para as ideias se transformassem, e as dificuldades que os alunos têm hoje em dia. Porém, eu faço uma ressalva muito importante. É preciso não confundir esse desejo
dessa potencialidade que a história e a filosofia da ciência tem de tentar poder talvez facilitar a aprendizagem da ciência de um modo geral, da ciência específica como a física, não se confundir esse desejo com a possibilidade. Olha, se a pessoa não sabe física, por mais técnicas de ensino e estratégias que ela conheça, ela não vai ser um bom professor de física. Então, a primeira coisa, ela tem que saber física. Mas isso não basta, é preciso que ela tenha esse desejo de ensinar, ela, como eu disse, ela tenha prazer em comunicar as ideias do outro, e ver o outro crescer, se possível de conhecer questões ligadas à educação, mas o fundamental é que conheça o assunto. Esse é o ponto inicial. Do mesmo modo, então, eu passo para a questão que você me colocou de história da ciência. Se o indivíduo não conhece com certa profundidade a história e a filosofia da ciência, é melhor ele não tentar inovar. Eu cito um caso, não vou dizer o nome por questão novamente de ética, mas eu vi um caso de um livro, que era um livro de matemática de curso médio, e o professor, instado talvez a usar a história da ciência, ele resolveu colocar o que ele tinha na cabeça. Então ele falou de Pitágoras e disse que Pitágoras tinha sido aluno da escola de Tales. Ora, a gente costuma ver nos livros que dizia assim, Pitágoras foi um discípulo de Tales, quer dizer, um seguidor de suas ideias. Ele traduziu isso de uma maneira livre como foi aluno de Tales, foi a expressão aluno de Tales. Ele não foi aluno de Tales, só faltou dizer que ele estudou na escola do titio Tales, que levava uma lancheirinha com guaraná e um pãozinho com queijo. É essa a ideia. Então, olha, se você utiliza a coisa sem conhecer, você cria uma caricatura dela. E essa caricatura é mais perigosa do que não usar. Certo? Então, se for para usar mal a história, a filosofia da ciência, é melhor não usá-la. Certo? Eu não recomendo que simplesmente se introduza a história e a filosofia da ciência da forma que está. Porque as reformas da educação no Brasil, elas são muito de cima para baixo. Por exemplo, o professor, ele é um professor skinneriano, comportamentalista, ele acredita em estímulo-resposta, ele acha que a mentalidade do aluno é como um rato, que recebe estímulos pavlovianos, etc. Então, de repente, ele vai dormir, e enquanto ele está dormindo, tem uma reunião lá no Ministério da Educação, e se decide que a partir de amanhã o ensino no Brasil será construtivista. Aí ele acorda no dia seguinte e lê no jornal, o ensino no Brasil vai ser construtivista. Então ele, a partir de hoje, ele vai dar uma aula construtivista. Como? Ele foi dormir acreditando que o ser humano era como um rato. E hoje ele vai dar aula achando que o ser humano tem consciência e é construtor do seu conhecimento. Ele nem sabe o que é isso. Então é preciso se ter uma certa responsabilidade e não se tentar fazer grandes revoluções na educação do dia para a noite, como se todas as pessoas já estivessem preparadas para isso. É como você declarar uma guerra sem ter um exército mal treinado, né? Eu lhe dou um exemplo de país responsável como a Inglaterra, mas um país que tem uma população grande, bem menor do que a do Brasil, e tentou implementar uma reforma ampla do ensino de física sem fazer um amplo programa de capacitação dos seus professores. Não deu certo. E eu acompanho isso de perto. Já a Dinamarca, que é um país com uma população muito menor, demorou mais de 10 anos dedicando-se a fazer um amplo programa de capacitação dos seus professores, e o programa lá deu bem mais certo do que na Inglaterra. As dificuldades no Brasil, um país continental e sem essa tradição de apoio à ciência e à educação como o nosso, não é uma coisa tão simples de fazer. Então eu acho que essas grandes transformações, elas devem ser tentadas, mas com o devido cuidado.